Olá, muito obrigado por vir a mais esta apresentação da série Educação pelos Contos Brasileiros. Hoje nós vamos nos deleitar com o conto Negrinha de Monteiro Lobato, ainda que ele traga uma questão tão triste da perversão, particularmente da perversão racial, tá? Nós vamos ver o esplendor da denúncia, a denúncia muito bem feita, muito profunda, e mostrar a profundidade da psique humana que sofre e a psique humana que faz o mal, tá? E o Monteiro Lobato, enfim, um gênio, um dos gênios do Brasil, tá? Fez uma denúncia muito aguda aqui de uma situação e entrou na questão psíquica muito profunda, tá? Que é o que a gente vai ver. Monteiro Lobato, de certa forma, dispensa apresentações, tá? José Bento Renato Monteiro Lobato. Se você falar que é José Bento Renato, quase ninguém sabe. Escritor, editor, empresário. Tem uma perspectiva orgânica da realidade. Sempre pode observar no Monteirão esse lado organicista de um paradigma biológico. Ele associa essa questão da gramaticalização à organização da vida, tal, etc. Deixo sempre a dica, tem a cidade de Monteiro Lobato, perto de São José dos Campos, onde há o sítio do Pica-Pau Amarelo, o sítio histórico, onde ele realmente viveu. Um passeio excelente. Eu moro perto, tá? Atualmente eu me mudei para a Serra da Mantiqueira, eu moro a uns 60 quilômetros, menos 50 quilômetros mais ou menos de lá. Um lugar maravilhoso, tá? Vale muito passar um dia. Tem o quartinho do Monteiro Lobato lá, que é um tremor. A imponência, a aura que tem aquele local. Tá? E ele sempre teve muito interesse na antropologia nacional. Existem pessoas que o acusam de racismo. Eu penso que acusá-lo de racismo é assim uma coisa, não vou dizer um palavrão, tá? Mas assim, tá forçando, viu, gente? Esse próprio conto aqui, você não pode dizer que um racista escreveu este conto. Você não pode dizer que um racista escreveu, teve a interlocução tão ativa como ele, de fato, historicamente teve com o Lima Barreto, tá? Um negro e um denuncista do racismo no Brasil. Tá? Dizer que personagens dele eram racistas, dizer que isto está retratado na boca de personagens, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Tá? Daí a você dizer que isto é uma apologética do racismo, olha, é uma questão bem forçada, viu? Enfim, o Brasil tem essa questão de defenestrar gênios, tá? Enfim, esse é um gênio. Monteiro Lobato é um gênio. Dá antes a reflexão. Nós vamos falar sobre a reflexão da perversão e a perversão nessa perspectiva racial. A cabeça do perverso e a cabeça da vítima. Isso, o Monteirão foi muito agudo em mostrar isso. Como que o perverso é um vazio que fica subterfugiando-se, tá? Inclusive de caridoso, ao fazer a perversão. E como a vítima, tá? Particularmente uma vítima totalmente vulnerável, como é o caso da Negrinha, tá? Como é que isso impacta o sentido de insignificância que isso gera? Isso aqui poderia ser a grande questão do roubo da autoestima humana, tá? Ponto. É uma perversão num esquema em que roubou, não é que bateu, maltratou fisicamente apenas, roubou a autoestima, tá? Roubou a consciência de humano, tá? E isso é o que é esse tipo de questão bem mais profunda, tá? Que o Monteiro aponta aqui, como a gente vai ver, refletir sobre esta questão. Tá? Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos, preta, não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de criança. Olhos assustados e sempre escondida, uma moça órfã,
7 anos. Excelente, senhora patroa. Claro que aqui é um sarcasmo, né, gente? E nesse domínio de linguagem, o sarcasmo, a hipérbole, sabe assim, essa coisa mais tinhosa de sentido, Monteirão é muito bom. Tá? Gorda, rica, dona do mundo. Ó, aquela questão mostrando a ideia de soberba. Tá? Animada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Outra linguagem hiperbólica e de deboche. Isso está muito presente em toda a obra do Monteiro. A questão da hipocrisia. Tá? Quão e quão hipócritas são os perversos. Como são socialmente bem considerados, mas seguem perversões. Tá? Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Aqui, o denuncista da hipocrisia, né, gente? Hipocrisia, tal, etc. Ótima a dona Inácia. Então já sabemos que a dona do mundo se chama Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne da sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia longe na cozinha, a triste criança gritava logo, nervosa. Vagia é gemer. Então, mal gemia a triste criança, a Inácia gritava nervosa. Olha que construção bonita. Sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne. Olha que construção bonita, gente. Ela não desenvolveu sensibilidade de ser mãe. Tá? Ela não tem a sensibilidade da maternidade. Tá? Quem é a peste que está chorando aí? Peste. Olha só a qualificação que ela já dá para a menina porque está chorando. Tá? Quem havia de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da filha e afastava-se com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Ela era órfã de pai, mas tinha mãe, que nasceu escrava numa senzala, que era também subjugada naquele esquema, também violava e tinha que violar a dignidade da filha, porque a dona do mundo está nervosa, então abafa a menina. Ela apanhava da patroa, apanhava da mãe, que também estava no jugo da patroa. Calha a boca, diabo, peste, diabo, e assim vai. No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre é o frio, desses que estanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Estanguem é encolher, tá? E recolhem, que ficam recolhidos, tal, etc. Não se chora sem razão, gente. Inclusive, o jeito de você entender uma criança é pela leitura do choro dela. Uma mãe aprende a ler choro de criança. Sabe o que é choro disso, o que é choro daquilo, o que é choro de não sei o quê. Não há choro sem razão, gente. Assim cresceu negrinha, magra, atrofiada, os olhos eternamente assustados. Órfã aos 4 anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre por ação ou omissão. Não compreendia. Esse é um lado muito cruel. Não é nem que ela compreende que é vítima, não compreende, ficam me batendo. Mas a própria ideia de que ela é vítima é uma coisa que vai ser desenvolvida. A própria assunção por ela, a consciência da situação dela, vai ser desenvolvida ao longo do conto.
A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, ora castigos. Esse é o lado mais grave, gente, do roubo da dignidade. Esse é o lado, isso é um gaslighting, de certa forma, de ficar acusando uma pessoa e mais uma hora isso é errado, uma hora isso é motivo de riso. Tá? Você tira um senso de estabilidade completo. Se você tira esse senso de estabilidade completo de uma ação, das ações, etc., você está tirando a estabilização do sujeito. Não há para como nem sequer constituir um sujeito. Tá? E essa é a questão da autoestima tão relevante. Tá? Aprendeu a andar, mas quase não andava. Isso aqui eu sublinho que é muito importante. Com o pretexto de que as soltas reinaria no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Andar, gente, é um símbolo. O símbolo clássico da liberdade é andar. O símbolo clássico da dignidade é andar de postura ereta. Ponto. Então, essa questão não é ponto sem nó, não. Não é ponto na solta. Ela não podia andar. Até o lado simbólico corrobora. O inconsciente está operando nesse simbolismo, gente. O perverso não quer que as pessoas andem. Está andando, está indo, está se achando porque anda. Esse tipo de coisa, tem que ficar sentado. Veja bem essa questão. Num alcance em que eu posso ver. Ao pé de si, num desvão da porta. Olha esse lado simbólico aqui, como é forte. Tá? Num escritor do tamanho do Monteiro Lobato, gente, não há uma passagem sem nó. Um ponto, uma palavra sem nó. Isso é um grande escritor. Sentadinha aí e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. Braços cruzados já, diabo. De peste, diabo, etc. Imobilizar, sentadinha. No sentido organicista, que é tão caro ao Monteiro Lobato, está tão caro a ele, parar, morreu. A falta do movimento é a morte. Não há movimento à morte. Esse é o sentido. Não existe ser orgânico estático. Absolutamente. Não existe ser vivo estático, portanto orgânico também. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o tempo corria, e o relógio batia 1, 2, 3, 4, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho. Marca esse cuco, esse é o elemento prosaico que tem no conto. Um bom contista dá esse elemento solto, um detalhe ali e tal, que releva uma questão prosaico. No limite é só de vida humana. No limite, meio que tudo tudo é meio pobre. Tem que pegar um elemento ali e tal para fazer um destaque, tá? Como até um contraste da miséria que está ao redor. Era seu divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um instante. O pequeno gozinho, o único gozinho que a negrinha tinha, era contemplar o cuco. Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Imagina, estão usando a escrava, né, gente? Estão escravizando a menina, né? Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Nunca ouviu, ela nunca ouviu carinho. Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, patachoca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi bubônica, foi dar uma doença bubônica, era uma peste. A epidemia andava na berra. A berra é na moda, acontecendo, etc. Tá? Com uma grande novidade.
e Negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal que achou linda a palavra. Né? Vamos lembrar uma coisa, nessa altura do desenvolvimento da Negrinha e do próprio conto, ela ainda não entende exatamente a crueldade. Ela sofre a crueldade, ela sofre a dor no corpo. Mas o entendimento do espírito ainda não. Tá? Isso é uma das fases mais cruéis da perversão, pela perspectiva da vítima. Ele pode achar que aquilo é ele mesmo. É assim que é. Ele nunca ouviu uma palavra de carinho. Não existe exatamente carinho. O que existe é isso aqui. Então, vamos lembrar, a caverna de Platão. É o horizonte que ele vê. Toda a existência dele pode estar balizada dentro desse horror. Exclusivamente. Você está entendendo? Perceberam-no e suprimiram-no na da lista. Ou seja, perceberam que ela teve um agradinho de ser chamada de bubônica. Não, mas ela era o saco de pancada de todo mundo. A patroa pode criar essa situação, mas o sub, põe a virar menina de pancada. A estrutura da expiação, de ter um culpado, um que vai ser malhado, um não sei o que, é registrada desde Platão, gente. Registrada desde Platão. O perverso se funda porque ele tem respaldo psíquico, social, né? Coisa terrível, terrível. Tá? Então tem uma estrutura hierárquica, tá todo mundo meio querendo bajular a patroa que tá lá marcando essa, todo mundo também bate nela. Esse que é o esquema, perverso sim. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. Gostou, ela está feliz, tem que dar um jeito. Quer ver como é que é? O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Então, não precisa ter motivo para bater. E a pessoa não sabe por que apanha ou não. E a rigor ela não consegue constituir nenhuma estabilidade. Nem de personalidade, nem de valorização. É a ideia de que, num ponto da perversão, a maior perversão, você pôr a pessoa no nonsense. Isso é dissonância cognitiva básica, né? Sua pobre carne exercia para os cascudos, cóceres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Mãos em cujos nós de dedos comichasse um cócere. Comichasse é ter coceira, vontadinha de ir lá fazer um cócere. Era a mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça. De passagem, coisa de rir e ver a careta. Rir e ver a careta. Isso aqui é a picardia. Picardia é fazer o mal para rir da careta, do sofrimento, da dor do... Ih, bati em você, e você não gostou. Isso é a picardia, precisamente. Não é só fazer o mal. Fazer o mal e jaquitar-se perante aquela vítima, fim, tô rindo que você não gostou. Tá entendendo? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Estalar o bacalhau é uma expressão de tipo bater com açoite. Estalar o bolo deve ser algo similar também, tá? Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco e qualquer coisinha, a polícia. Qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor. Uma mucama engraçada assada ao forno, eu matar a mucama. A mucama eram escravas mais jovens e que eram aceitas para fazer serviços domésticos dentro da casa grande, ou serviam também como amas de leite. Então, por isso se engraçou. Elas eram mais perto da casa. Por exemplo, se o senhor engraçar, então a madame vai lá e vai assar no forno. Deve ser uma expressão, deve ser bater
muito. Uma novena de relho porque disse como é ruim assinhar. Então ela veio no ambiente escravocrata. Tá? O Monteiro viveu essa transição, ele nasceu minimamente antes da abolição da escravatura e viu esse momento de transição. Tá? Por isso, mais um motivo, porque eu não adiro, eu sinto um adiro, ainda que tenha gente muito, muito boa. Tá? Pega o próprio Pierluigi Piazzi, acha que o Monteiro é racista. Tá? Eu sou um grande seguidor do Piazzi, mas não adiro nesse ponto. O Monteiro viveu numa sociedade de transição, da abolição da escravatura, tá? E retratou situações daquele contexto histórico. Dizer que pessoalmente, este conto mesmo põe a cabo, na minha forma de ver, qualquer acusação nesse sentido. Tá? O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague. Azorrague também é um tipo de chicote, açoite, alguma coisa assim. Mas não lhe tirou da alma a gana, vontade de fazer o mal, a má vontade, o dolo aqui. Conservava a negrinha em casa como remédio para os frenesis. Inocente derivativo. Qual que é o argumento do perverso? Então passando mal, bato em você. Você não sabe por que se apanha, mas eu sei por que eu bato. Não existe prática do mal sem um subterfúgio pelo próprio maldoso. Nem que esse subterfúgio ele conte para ele mesmo. Quem demonstrou de maneira exemplar, de maneira maravilhosa, esse esquema do criar o subterfúgio para si, para fazer o mal, como estou precisava, e tem até um risinho, foi o Dostoiévski. O Dostoiévski, no Crime e Castigo, mostra esse esquema psíquico aí muito, muito detalhadamente. E como alivia a gente uma boa roda de cócoras bem fincados. Estou estressado, portanto eu vou bater. Isso mesmo. E eu posso até dizer, não é nem estar estressado e vou bater. Me declaro, me faço de estressado para bater e crio todo esse círculo. Tá? Isso é subterfúgio da mente. Tá? Tinha de contentar-se com isso, judiaria miúda, os níqueis da crueldade. Cócoras, mão fechada com raiva em nós de dedos que cantam no coco do paciente. Puxões de orelha, o torcido, de despegar a concha, bom, gostoso lhe dá. E a duas mãos, o sacudido, a gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo, equivalente ao puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões a uma, divertidíssimo, a vara de marmelo, flexível, cortante, para doer fino, nada melhor. O delinquente, o perverso, o canalhão, tantas e tantas vezes ele faz um requinte. É uma maneira de amenizar para ele mesmo o horror que ele faz. Como se tivesse algo metódico, detalhista, calculado, com técnica de bater, amenizasse, tivesse alguma racionalidade. Eu gosto de uma expressão muito dura, muito forte. Os lugares luxuosos são os puteiros. Faz-se um luxo dentro de um puteiro, porque é um horror a feiura do que se passa ali. É tão sem sentido bater por bater que que se tenta dar uma metodologia, um pseudo critério, tá? Um falso rigor, uma falsa metodologia, justamente por isso nenhum. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Ovo quente, olha o horror. Não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de negrinha,
coisa de rir. Um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim. A criança não sofreu a revolta. Atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Olha só um lado de fundo último, de resiliência última, orgânica, natural, que essa menina conseguia ter. Não sofreu a revolta. O princípio de defesa, gente, a ira, no bom sentido da ira, é algo humano, algo que tem que ter um vínculo fundo. Mesmo essa menina, dentro desse contexto tão horroroso, deu uma vazão natural a um instinto natural de defesa ali, porque pegou um pedacinho de carne, tá? Onde vai mostrar que ela tinha a menina ainda tinha uma resiliência. Ela estava passando por um processo de apatização, dessensibilização, desumanização, coisificação. Mas essa coisificação demora. Há ainda uma resistência psíquica, orgânica, espiritual. E aqui teve. A menina, mesmo naquele contexto 100% hostil contra ela, tá? Teve, no mínimo, um xingo ali. Peste, ou seja, ela chamou outra de peste. Ela ainda não entendia que ela era a bola da vez. Ela estava achando que é uma coisa, que essas coisas são assim, mas não é que sou eu a expiação de todo mundo aqui. Peste, espere aí, você vai ver quem é peste. E foi contar o caso para a patroa. Aquela frase, não lembro se é do Bukowski, não lembro se é do Schopenhauer, de quem seja, tá? O escravo adora ver o outro escravo sendo espancado. Adora. O escravo pode se jactar que estão batendo no escravo lá dentro. E que não é ele. E ele, inclusive, vai caguetar o dono dos escravos lá. Isso. Tá? Para ver o outro. É um ambiente de horrores. Tá? Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Imagina. Eu curo ela, eu curo. Bater para você aprender. Esse tipo de merda. Disse, desenlatando do trono as banhas, e foi para a cozinha. Qual peru a choca a rufar as saias? Traga um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesma pô-lo na água a ferver. E de mãos à cinta, gozando-se na prelibação da tortura. Prelibação é um antegozo, é um gozo antecipado. Tá? Ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança, que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, você já está cozido, fervendo, uma coisa, a boa senhora chamou. Venha cá. Aprende a obedecer, gente. Venha cá. Obedece. A menina teve um lampejo de resistência lá porque a outra roubou. Em seguida, está aprendendo a forceps a deixar de ser gente. Tá? Abra a boca. Negrinha abriu a boca como um cuco e fechou os olhos. Imagina. A patroa, então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo exato na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha urrou surdamente pelo nariz. Esperneou, mas só. Nem os vizinhos chegaram a perceber aquilo. Pois é, olha o horror. Porque ela praticou uma legítima defesa, um pedacinho da carne que tomaram dela. Depois, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu Peste. E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava.
Um pé no inferno e outro pé na eclésia. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nessa vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea, mas que trabalheira me dá. Pois é, que trabalheira que me dá. Sim, olha o grau de dissonância cognitiva que vai sendo colocado. Isso aqui é gaslighting também, é uma perversão. A subversão não é, eu vim aqui para te fazer mal, não, eu estou te fazendo o teu bem. É isso mesmo. Isso é a narrativa gaslighting. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs? Minha senhora, murmurou o padre. Sim, mas cansa. O enfado de que eu estou sendo caridosa. Isso não é enfado, isso, né? Soberba, enfado com soberba, etc. Quem dá aos pobres empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. O deboche, né, gente? Uma forma debochada, sabe assim. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia 2 sobrinhas suas. Pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas. Do seu canto na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela casa como 2 anjos do céu, alegres, pulando e rindo, com a vivacidade de cachorrinhos novos. As meninas estavam vivendo, irromperam, pulando, rindo, mover. Símbolo, como eu falei, a associação simbólica da vida é um movimento. Não está movendo, está morto, está movendo, está vivo. Tá? Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Olha aqui. Ela não se entendia a vítima, a canalhada, no sentido de artigo definido. É ela que está sendo vítima. Ela não entende que é com ela. Ela ainda não é. Ela nem entendia que ela é. E não está achando que tem um eu e as outras pessoas estão dormindo. É assim que são as coisas. Olha lá, então essas outras 2 meninas estão saltitantes. Vai acontecer alguma coisa com ela. Ela ainda não tinha essa consciência deste dolo dirigido a ela. Ponto. Esse é o grande questão profunda que está aqui. A partir do qual você pode tirar deste conto um conteúdo de profundidade psíquica profundíssimo, muito mais do que isso, a grande crítica social. Mas abriu a boca. Assim ria-se também. Pô, ela ficou... Assim, está rindo que elas estão saltitantes. Pois não era crime brincar. Não era crime brincar. Não é que ela pensava, não é crime eu brincar. O que deve ser crime é brincar em si. Estaria tudo mudado e findo o seu inferno e aberto o céu. Ou seja, agora pode brincar. Ela não entendia que era contra ela a coisa. No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa infantil, fascinada pela alegria dos anjos. Olha só, ela achou que o mundo mudou agora. Ponto. Que as regras seriam outras agora para todos. Que ela não sabia que ela era a discriminada. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma, beliscão no umbigo, e nos ouvidos o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, não se enxerga. Olha aí o contraste. Se é você a questão. Com lágrimas dolorosas, menos de dor física, de angústia moral, sofrimento novo, que vinha a crescer aos já conhecidos. Isso. Esse é o grande ponto da virada. Até então ela tinha dor no corpo, dor física, fome, pancada, etc. Mas ela não tinha essa angústia moral. Ela não tinha compreensão.
Ela não tinha consciência de que ela é a vítima, é a artigo definido vitimado. Ponto. Mudou. Não é que o mundo é assim, é assim contra mim, para o meu. Tá? A triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Mudou a gente entre a dor, sofrimento psíquico, de consciência. É uma gradação dos males muito ruim. O autor que trabalha muito isso aqui é o Villavelli. O Villavelli faz uma bela gradação entre dor, sofrimento psíquico, sofrimento espiritual. Excelente a abordagem dele, tá? Sobre o mal e as formas de dor. A dor dela aqui aumentou muito. Muito mesmo. Tá? E esse é o ponto essencial deste conto. Quem é titia? Perguntou uma das meninas, curiosa, se referindo à negrinha. Quem há de ser? Disse a tia num suspiro de vítima, um enfado soberbo novamente. Uma caridade minha, não me corrijo. Vivo criando essas pobres de Deus, uma órfã. Mas brinquem, filhinhas, a casa é grande, brinquem por aí afora. As meninas podem brincar, podem se mover. Tá? A supostamente beneficiária da caridade, não. É castrada plenamente como ser humano. Brinquem, brincar, como seria bom brincar. Refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa Martirizinha, que até ali só brincara em imaginação com o cuco. Sim, só brincar em imaginação com o cuco. Brincar. Chegaram as malas e logo, meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as e tirou os brinquedos. Que maravilha! Um cavalo de pau! Negrinha arregalava os olhos. Nunca imaginara coisa assim tão galante. Um cavalinho? E mais, o que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamá, que dormia. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo. Mas compreendeu que era uma criança artificial. A menina, a despeito de tudo isso, a despeito de estar sendo criada nesse inferno, nesse show de horrores, ela conseguiu, vamos lembrar, até aquele gamo de resistência lá na questão da autodefesa, que depois foi duramente punida com o ovo, tá? Mas conseguiu estar entendendo agora, alcançar que é ela a vítima, que existe boneca, é um ser artificial, é um ser humano, tem que ter um veio de resiliência à condição humana. Tá? É feita? Perguntou extasiada. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente e tudo e aproximou-se da criaturinha de louça. Olha lá. Olha o êxtase que estava a menina. Nunca viu brincar, nunca viu um brinquedo. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la, a menina sempre escondida. As meninas admiraram-se daquilo. Nunca viu boneca? Boneca, repetiu Negrinha. Chama-se boneca. Como é boba, disseram. E como você se chama? Negrinha. Pois é. As meninas novamente torceram-se de riso, mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram, apresentando-lhe a boneca, pegue. As meninas, obviamente, não compreendiam o horror de toda aquela situação também. Acharam, uma boba que não sabe que é boneca. Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Claro, e se chega a dona do mundo lá, né? Que aventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca e, muito sem jeito, como quem pega o senhor menino, sorria para ela e para as meninas com assustados relanços de olho para a porta. Olha, um gozo e o medo. Mas esse gozo ainda era um vínculo
de resiliência que essa menina tinha. Era como se fora de si, literalmente. Era como se penetrara no céu e os anjos a rodeassem, e um filhinho de anjo lhe tivesse vindo adormecer ao colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa, já de volta. Dona Inácia entreparou, feroz, e esteve uns instantes assim, apreciando a cena. Olha só. Mas tal era a alegria das hóspedas ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou. A Negrinha tinha uma força absurda própria dela de resiliência à condição humana. Ponto. Que até a monstrenga lá teve que balançar um pouco. E pela primeira vez na vida foi mulher. Apedou-se. Teve cuidado. O sentido clássico do feminino, que o Monteiro está aqui, é quem dá cuidado. Ponto. Pela primeira vez na vida ela deu algum cuidado. Ao percebê-la na sala, a Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e as hipóteses de castigos ainda piores. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-lhe aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Essas palavras, as primeiras que ela ouviu, doces na vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também. Mas veja lá, hein? Ponto. Pela primeira vez, ela foi brincar. Pela primeira vez, ela teve um mínimo de ternura. Ainda que num contexto que com as outras ali, para acomodar uma situação. Então. Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror. Claro, olha a virada de chave. Mas não viu mais a fera antiga, compreendeu vagamente e sorriu. Ela ainda achava que o jogo estava mudando. Mudou o jogo. Mudou o jogo. Na cabeça da menina. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Olha só. A mendiga ganhando uma coisinha. Ponto. Mas ela tinha um coração bom, com força e resiliência, e etc. Varia a pele, a condição, varia a condição. Mas a alma da criança é a mesma. Sim, a alma da criança é a mesma. Na princesinha e na mendiga. Olha o contraste. Princesinhas e uma mendiga. E para ambas é a boneca o supremo enlevo. Dá à natureza dois momentos divinos à vida da mulher. O momento da boneca preparatório e o momento dos filhos definitivo. Depois disso será extinta a mulher. Temos para amar. A razão de ser da vida é nos preparar para amar. E depois é dar o amor. Depois disso acabou. Depois disso acabou. Você não se preparou para amar e nem amou. Acabou. Aqui é uma porrada. Aqui é uma porrada. Que está tirando, sim, o perverso. Ele não ama. Ele não ama. Ele não é humano nesse sentido próprio que a gente está dizendo aqui. Tá? De cumprir a função humana que é dar amor. Tá? Negrinha é coisa humana. Coisa humana. Olha aqui, coisa e humana. Percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Exato. Esse é o ponto. A alma das crianças é a mesma. Tem, por mais que você tente, se tentaram aqui sufocar a alma dela, a alma subsistiu. Ponto. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si, desabrochava, a alma desabrocha, a alma no sentido ela que ordena, concatena todas as funções de vida, orienta a vida. Tá? Afinal, como fulgurante flor de luz, sentiu-se elevada à altura de ente humano. Passou a ser alguém. Tem um sentido. Cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe-ia impossível viver a vida de coisa. O apático, o dessensibilizado, ele segue dessensibilizado. Ponto. Depois que viu a luz, fica difícil voltar à escuridão. É isso mesmo.
se não era coisa, se sentia, se vibrava, que é reflexivo. Se sentia, tá? Se vibrava. Tem um eu que nasceu aqui. Vamos lembrar, tudo era nonsense para ela. Agora tem um eu, tudo era instável, não tinha uma objetividade de ações, de condutas, de coisas, logo não tinha uma estabilidade subjetiva de um eu que é. E assim foi, e essa consciência a matou. Aqui eu acho, comentando aqui com a Renata, que está presente, me perguntou de uma intertextualidade com o conto mineirinho da Clarice Lispector. Aqui eu acho que tem uma intertextualidade com o Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Tá? Aqui eu acho que tem alguma coisa assim, de que é um gozo de contemplação de uma potência da humanidade, mas se está morrendo. Tá? Bom, está morrendo no sentido do corpo, mas se está num gozo anímico. Essa consciência a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas levando consigo a boneca. E a casa voltou ao rameirão habitual. Rameirão é monotonia. Tá? Só não voltou a si, negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Transforma. Saiu de uma forma para outra. Transformar. Bom, não está apenas conformado, que é o caso do apático, para medir. Dona Inácia, pensativa, já não atazenava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava-lhe a vida. Deram uma amenizada com o menino. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Tristeza é diferente de dor, gente. Dor é dor. Tristeza é percepção de perda. Se você está perdendo a dignidade, está perdendo a estima, isso é triste. Você é triste porque você perde. Tá? Essa tristeza é prima irmã, nesse sentido aqui, tristeza, nesse sentido estrito que eu estou colocando, é prima irmã da angústia. Tá? Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Ela entendeu. Ela entendeu que é com ela. Ela entendeu que era invencível materialmente pela situação. Então, também, de certa forma, não está mais tanto assustada. E aqui vem essa tristeza. Bom. Trazia-os agora nostálgicos, cismarrentos. Pois é, ela ficou reflexiva, de certa forma. Teve uma experiência de gozo, de luz. Transformou. Sim. Dentro de uma dor, o cara se transforma. Daí ele olha aquilo lá de outra perspectiva. Tá? Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara. Aqui tem uma sutileza de ambíguo. Aquilo foi luz e foi veneno. Essa é uma coisa barroca de se falar. Brincara ao sol no jardim, brincara. Acalentara dias seguidos a linda boneca, loura, tão boa, tão quieta, a dizer mama. A cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação. Desabrochara-se de alma. A alma cresceu. Ela era coisa, agora é alma. E agora ela começou a entender o horror também profundo que ela estava. E aí a tristeza, que não é só o medo, que não é só a dor. Morreu na esteirinha rota. Rota é esfarrapada, assim, judiada, estrupiada, coisa assim. Uma esteirinha. Abandonada de todos, como um gato sem dono. Sim. Ela entendeu que ela era abandonada de todos. Não é só que ela foi abandonada de todos na hora da morte. Ela sempre foi. Abandonada, se não para ser judiada, espiada por todos. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. Aqui que eu acho que tem intertextualidade com a Hora da Estrela. Tá? E ela, qual é a beleza? Ela entendeu a graça. Ela entendeu a graça de que ela é um ser humano. E ela é. Ela não pôde mudar a condição material das circunstâncias dela, mas ela entendeu a humanidade dela. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras de olhos azuis, e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândula do céu. Farândula é dança, tipo um cortejo dançante.
Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Ela passou a ter sublimação. Sublimar uma situação de aqui. Tá? Sublimar algo, transcender algo nesse sentido. Tá? Em vez de simplesmente um ser reativo, ainda que você não mude aquela situação, você no mínimo conseguiu capturar valores e realidades mais altas. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta. Ó, o cuco apareceu de novo. Era o último prazerzinho ligado entre um novo prazer e um prazer terreno, que era o cuco. Esse é o elemento prosaico que eu falei lá no começo. Mas imóvel, sem rufar as asas. Olha a construção. Ali morreu o cuco, não rufou as asas. Foi se apagando, o vermelho da goela desmaiou. E tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. Sim, apenas mais uma que morreu. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria, 30 quilos, mal pesados. A terra é indiferente, o mundo é indiferente, a matéria é indiferente, as pessoas são indiferentes, enquanto os corpos são indiferentes. É a alma que é a diferença, é isso que ela entendeu. Ponto. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras-te daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade no nó dos dedos de Dona Inácia, como era boa para um croque. As únicas lembranças dela. Uma vida insignificante para todos. Ela não tinha outra significação para todos. Não, bater, apanhar, fazer. Morreu. Uma boboca. Era bom para o meu croque. Continua soberba com empáfia a dona do mundo lá. Tá? E as pessoas não conseguiram capturar nenhum sentido na existência da menina. As pessoas não conseguem capturar nenhum sentido na existência de si. E etc. E assim. Mas a negrinha teve esse lampejo de um sentido de existir. Ela tinha alma. Essa é a questão. Não se dessensibilizou plenamente, ainda que tenha morrido, vivido nesse horror, morrido nessas circunstâncias. Só que Monteiro Lobato, gente, primordial.